Então a gente volta com mais um programa da TV, exatamente com a entrevista com o ex-senador Antônio Carlos Valadares, que nós dividimos pelo menos em duas etapas. A primeira você já assistiu, agora vamos para a segunda parte dessa entrevista com o ex-senador Valadares. Meu caro Valadares, e esse quadro, ou seja, situação e oposição, o quadro eleitoral para 2022, na sua opinião, ficará definido quando? Olha, eu acredito que, com relação a candidato a governador, poderá ser até o final deste ano. E quanto a vice-governador, pode até demorar mais um pouco, esperando definições de outros políticos, de outras lideranças que poderão compor com a oposição. E pergunta... Porque Gilmar, porque na verdade... Gilmar, desculpa a interrupção, é porque, na verdade, o governo vai apresentar o seu candidato, não é? Com votação no seu chamado colégio eleitoral. Depois da apresentação do candidato, eles vão também anunciar o senador, que possivelmente será o André Moura, e o vice-governador poderá ser anunciado este ano ou no próximo ano. Aí eles vão tentar, sem dúvida alguma, atrair alguma liderança que poderia fazer parte da configuração oposicionista. Eles vão, a meu ver, eles vão procurar atrair o Valmir de Francisquinho. Mas fica muito difícil, por exemplo, Valmir de Francisquinho ser o vice do candidato do governo, já que tem Luciano, que também é um pretenso candidato a vice, e é uma força eleitoral considerável, com grande densidade em todo o estado, notadamente em Itabaiana, e que é um adversário histórico de Valmir. Então, talvez essa atração não seja tão forte, a não ser para ele ser candidato a deputado federal. No bloco do governo será difícil uma candidatura a vice, a não ser que haja uma reviravolta na política em Itabaiana. A aceitação explícita de Luciano de que o seu maior adversário seja vice-governador do candidato de Belivaldo. Perfeito. Valadares, à luz da sua experiência política, Valdevan 90, que é deputado federal. Valdevan já disse, repete, que não abre mão de ser candidato ao Senado da República. Há espaço na oposição para apoio a Valdevan para o Senado? Olha, eu disse até a Valdevan, que esteve em minha casa, fazendo uma visita ao lado de Suquita, eu disse a ele o seguinte, que nenhuma sucessão estadual começa pelo Senado. Começa primeiro pelo candidato a governador, que depois de escolhido vai se compor com vários partidos, escolhendo o senador da República e o vice-governador. Então, o Valdevan já começa sendo candidato a senador, porque ele tem toda a legitimidade, afinal de contas, é um deputado federal e bem articulado, notadamente no interior do Estado. Então, Valdevan, candidato a senador da República. Falta uma chapa para dar consistência à sua candidatura, porque sozinho é muito difícil, viu, Gilmar? Eu mesmo, na eleição passada, eu praticamente fui sozinho como candidato a senador da República. Como todo mundo sabe, de última hora, o meu companheiro de chapa, o da UAB, o Henrique Clay, resolveu apoiar o PT. Você está lembrado disso, né? Então eu fui sozinho, tive quase 180 mil votos, mas sozinho. O nosso amigo Albano Franco também foi candidato isolado, solitário, perdeu a eleição. Eu fui eleito senador da República
ganhei as eleições, né? E do outro lado, Dona Maria do Carmo. Quer dizer, e ele perdeu não, eu ganhei as eleições juntamente com o Amorim, Eduardo Amorim, não é? E Deda era o candidato a governador. Então, candidato isolado, solitário, sem apoio de uma estrutura política adequada, só vai penar. É isso que eu disse ao próprio Valdevan. Mas ele tem todo o direito de fazer as tentativas necessárias para ser candidato. Perfeito. André Moura, e vou recorrer à sua experiência. André teve uma margem muito grande no período do presidente Michel Temer, mas perdeu a eleição para o Senado. E agora cogita-se a possibilidade de André ser o candidato a senador com apoio do governo, ou então de André ser candidato a deputado federal. André tem chance numa para o Senado? Não? Bom, não tem chance quem não se candidatar, né? Se ele se candidatar, a gente vê que é um bloco muito forte de apoio à sua candidatura, a partir da caneta do governador. Mas, como sempre, em eleição existem as surpresas, né? E a imprevisibilidade. Eu, por exemplo, era o senador preferido das pesquisas, né? Mas quando chegou na hora do voto, eu não fui eleito senador da República. Então, existe a imprevisibilidade eleitoral. E dentro dessa imprevisibilidade, o André Moura, quem sabe, se fosse deputado federal, candidato a deputado federal, a meu ver, teria mais possibilidades e sem nenhum risco, pelo trabalho que ele fez de articulação no interior do Estado. Pergunta o seguinte: o governador não diz, mas prepara a possibilidade do genro de Filizola ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Depois do encerramento do mandato do governador, em março de 2023, se aposentará o conselheiro Carlos Pina de Assis. E aí, se o governador conseguir eleger o sucessor, esse sucessor já estaria com compromisso de assinar a nomeação de 2023 de Filizola para o Tribunal de Contas do Estado. Na sua opinião, você conhece muito bem Belivaldo Chagas. Ele já definiu que não será candidato a nenhum cargo eletivo. E certamente que o atual presidente, o atual membro do Tribunal de Contas, Ulisses Andrade, terá dificuldades em se afastar nesse momento, uma vez que ele tem mais de 8 anos, e como membro da Corte de Contas, um dos órgãos mais importantes do Estado de Sergipe, e perder esse cargo, acho, para tentar o risco de uma candidatura majoritária, seria vamos dizer assim, de uma falta de cuidado. E eu acho que o Ulisses Andrade tem muito cuidado a esse respeito, porque é o seu futuro, é o futuro de sua família. Eu não acredito muito na candidatura de Ulisses, mas com relação a um possível acordo de um candidato a governador assumir com Belivaldo de indicar o seu genro, o Filizola, para o Tribunal de Contas, tudo é possível. Ele pode dizer, olha, você vai ser candidato a governador, vai surgir Carlos Pina, a vaga de Carlos Pina, então, se a vaga de Carlos Pina corresponder a uma indicação da Assembleia Legislativa do próprio governo, que eu não tenho certeza, Gilmar, você tem, Carlos Pina é a vaga de governo, ou a vaga livre, ou da Assembleia Legislativa. Se for, isso é totalmente possível, de que haja uma negociação, e a gente conhece Sergipe. Sergipe é muito pequeno, todo mundo se conhece, e eu acho que Belivaldo não vai deixar por menos. Ele vai deixar de ser candidato, mas gostaria de ter uma pessoa de sua confiança
num cargo importante no Tribunal de Contas, sem dúvida alguma, é um instrumento de valorização de qualquer pessoa, que terá influência nas decisões de aprovação de contas, do governo do Estado e de prefeituras municipais. A vaga é exclusiva do governo do Estado. Não passa pela Assembleia. Pronto, aí a sua opinião ela é verdadeira. Eu acho que essa negociação pode haver, será feita sem dúvida nenhuma. Você tem razão. Veja, Valadares, você conhece muitíssimo bem Belivaldo Chagas, seu conterrâneo, que nasceu na sua cozinha política e hoje é governador do estado e lidera o processo sucessório no grupo que ele está presente. Você está arrependido do que houve entre Valadares e Belivaldo Chagas e não está com Belivaldo Chagas nesse instante? Não tenho nenhum arrependimento. Na verdade, o que houve naquela eleição de 2018 foi uma exigência do nosso partido nacional de ter Valadares Filho como candidato a deputado federal, porque Belivaldo não queria, e os demais companheiros achavam que não tinham a mesma viabilidade eleitoral de Valadares Filho, a mesma capilaridade política de Valadares Filho. Então, nós fomos obrigados a apresentar o Valadares Filho como candidato à reeleição, a deputado federal. E a opção que eu achava melhor para ser vice-governador era de uma pessoa experiente, que já havia sido vice-governador de Deda, que tinha sido deputado estadual 4 vezes com o nosso apoio, e era uma pessoa de extrema confiança do nosso grupo. E eu disse ao nosso Jacques Barreto, que insistia na candidatura de Valadares Filho, eu digo, olha, Belivaldo, você disse que ele não tem voto, mas o nome dele é ligadíssimo a Valadares. Na hora que pronunciar o nome de Valadares, de Belivaldo como vice-governador, é a mesma coisa de ser Antônio Carlos Valadares, ser Valadares Filho. Então, ninguém vai estranhar Jacques. Pode aceitar o nome de Belivaldo, você vai se dar bem com ele. Agora, infelizmente, a desculpa houve depois, que eu não fiquei com Dilma. Interessante. Dilma era tão amiga assim de Belivaldo, para ele deixar a gente. Nem conhecia Dilma, nunca viu falar em Dilma. Né? Então, eu votei em Dilma no primeiro mandato, no segundo, o Partido Nacional decidiu votar no Aécio, que ainda não tinha denúncia nenhuma contra ele. Até então, era uma figura insuspeita da política brasileira. E ele foi candidato a presidente da República. Fizemos uma reunião aqui em Aracaju. O PSB liberou, não só Belivaldo, como todos os seus componentes, para votarem como quiser, em Dilma ou votar em Aécio. Eu votei em Aécio, mas não fiz nenhum movimento político em qualquer município. Inclusive, teve comício lá de Dilma em Simão Dias, e eu fui com Belivaldo. Então, é que não existia essa questão de diferenciação, e ele rompeu com a gente. Agora está preparando um rompimento com o PT. Diz que não rompe com o PT. Não, ele já está preparando. Qual é a desculpa? Que o PT não apoiou Edivaldo Nogueira nas eleições de 2020. Ora, cara pálida, quem se elegeu governador com apoio do PT, de Lula, não pode dizer uma coisa dessa, me desculpa, esfarrapada. Todo mundo sabe que foi a chapa Haddad, Lula, naquela eleição de 2018, que elegeu 9 governadores, elegeu também Belivaldo. Então, a ingratidão é a marca de Belivaldo. É isso aí. É desculpa esfarrapada. Lá em Simão Dias diz assim, a desculpa de amarelo é comer barro. É isso. Ele tem sempre uma desculpa para promover a sua ingratidão. Ele não gosta de quem o ajuda.
Eu ajudei a ele e ele hoje se tornou meu inimigo, no meu aniversário. Eu até gostaria dele não ser meu inimigo, que eu não tenho inimigo nenhum, não é? Que ele se desse comigo, mesmo sendo adversário, mas ele é inimigo mesmo. Ele levou a máquina do Estado inteiro para Simão Dias nessa eleição municipal, passou vergonha. Que adiantou? Foi chamado de vagalume, etc. Então, eu acho que, com relação ao PT, eu não tenho nenhuma procuração para defender, é o mesmo jeito de Belivaldo. Quem ajuda ele parece que ele fica com raiva. Quando eu fiz um artigo, logo depois das eleições de 2018, com o meu amigo Gilmar, dizendo que as eleições de 9 governadores tiveram a importância fundamental de Lula. Lula estava preso. E lá na cadeia, através de Haddad, pedindo voto para os candidatos a governador. Então, todos ganharam. O de Sergipe ganhou, Belivaldo. Aí eu fiz um artigo, rapaz, foi uma resposta deseducada, entendeu? Em cima de mim, porque eu disse que ele ganhou por causa do PT. Quando é agora, ele diz que o agrupamento político está insatisfeito porque o PT teve o Márcio Macedo como candidato. Mas qual foi o mal que o PT fez? Exercer um direito democrático de apresentar uma candidatura em Aracaju. E em quantos lugares aí no interior de Sergipe, né, o PT também foi contra o governo e o partido de Belivaldo foi contra o PT. Em quantos municípios, não é? Então, desculpa de amarelo é comer barro. É uma desculpa esfarrapada para não dar oportunidade a um companheiro deles, que é o senador, ser o candidato apoiado pelo Belivaldo. Olha, seriam 2 partes. Nós vamos dividir em 3 partes dessa entrevista, dessa conversa que nós estamos mantendo com o ex-senador Antônio Carlos Valadares. A primeira você assistiu, da terça-feira, a segunda essa que você acaba de assistir, da quarta, e vamos colocar a terceira parte e última parte exatamente no programa da quinta-feira, tá? Um abraço para todos, tchau, tchau e tchau, tchau.